Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à abertura do seminário Esfera Rio de Janeiro 2025. Eu sou a jornalista Luciana Barreto e estarei com vocês nessa noite de hoje como mestre de cerimônias. O nosso objetivo aqui no Copacabana Palace, nesta noite, é começar o diálogo sobre o potencial do Rio de Janeiro, não apenas aqui no Sudeste, mas para o desenvolvimento nacional. O Rio continua crescendo e os números confirmam isso. Por exemplo, a população do estado já ultrapassa a marca de 16 milhões de pessoas. Um outro dado interessante é o que mostra o PIB industrial do Rio de Janeiro ao todo. Foram 435 bilhões e 300 milhões de reais em 2022, o que representa 18,9% do PIB industrial do Brasil. E tem mais, tá? Em 2024, mais de 76 mil novas empresas foram abertas no Rio, um recorde histórico para a economia do estado. Esses são apenas alguns números que comprovam o tamanho do potencial do Rio de Janeiro e há muito mais para saber, e é para isso que a Esfera Brasil está promovendo então esse evento. Também agradeço às empresas que permitiram que esse evento seja realizado. São apoiadores, então, do seminário Esfera Rio de Janeiro 2025. SEDAI, Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Loterge, Naturgy, Águas do Rio, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Estado do Rio de Janeiro. E para darmos, então, o pontapé inicial ao nosso evento, vamos assistir a um vídeo institucional preparado especialmente sobre e para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é conhecido mundialmente por sua beleza natural, sua cultura vibrante e sua vocação turística. Em 2025, já bateu recorde de turistas estrangeiros. E a capital fluminense está entre os 25 melhores destinos do mundo para conhecer em 2026. Mas a cidade e o estado são também centro estratégico para negócios, inovação e desenvolvimento econômico. Atualmente, o terceiro estado mais populoso do Brasil e o segundo mais rico, movimenta 11,4% da economia do país. Com potencial para receber mais de 500 bilhões de reais em investimentos até 2027. O Seminário Esfera Rio de Janeiro cria um espaço para expor oportunidades, discutir soluções para desafios locais e nacionais e reforçar o papel estratégico do Rio de Janeiro. Então, agora, após esse momento de boas-vindas, com dados importantes sobre o estado do Rio de Janeiro, esse estado que muitas vezes é reconhecido como o cartão postal do Brasil no exterior, peço que suba ao palco a CEO da Esfera Brasil, Camila Camargo Dantas. A Camila vai mediar o painel de hoje. Camila vai se posicionar então aqui para... E agora eu peço que recebam com aplausos o ministro do Turismo, Celso Sabino. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Obrigada a todos, Camila, por você, um bom bate-papo e ótimas reflexões. Os animais aqui, falar mal do alemão.
Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É com muita honra e orgulho que a gente volta para o Rio pela segunda vez. E esse ano também, para quem ainda não conhece as novidades do Grupo Esfera, a gente abriu uma casa em Brasília chamada Casa Parlamento, para a gente observar todas as medidas que o Parlamento estão fazendo. A gente abriu um instituto de pesquisa, o Instituto Esfera, na qual a gente já fez mais de 10 pesquisas esse ano. Fizemos muitas sobre segurança pública, também vou trazer alguns dados para cá. Também colocamos dentro do nosso grupo a Agência Infra, o veículo, e também a nova Transamérica, que agora é TMC. Vamos começar? Prefeito, vou começar a primeira pergunta por você e não tenho como fugir desse assunto sobre segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, até citando um dos estudos do Instituto Esfera, a gente levantou que em 4 cadeias produtivas de ouro, combustível, tabaco e bebidas, o crime organizado movimenta mais de 146 bilhões de reais por ano. E cerca de 15% desses mercados já está capturado por facções e milícias. Também esse estudo mostrou que, em 2022, o ônus ao setor privado, porque teve sonegação de impostos e com as perdas das concessionárias de serviços públicos, foi estimado uma perda de 453 bilhões de reais. E no Rio, esse fenômeno é ainda mais severo, com grupos controlando os territórios. Como que a prefeitura pode impedir que o crime siga funcionando na prática e como tirar esse maior grupo econômico de alguns bairros? Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao Rio de Janeiro, né, todos aqueles que, porventura, não sejam daqui. Cumprimentar o ministro Celso Sabino, saudar você, Camila, João, muito obrigado pelo convite. Queria saudar aqui o ministro Bruno Dantas e o doutor Marfan, que representa o Ministério Público do Rio de Janeiro. São 2 capas pretas muito importantes, portanto, eu faço questão de cumprimentá-los. O ministro Vinícius Carvalho está aí também, não havia visto. Mas o que eu queria... Posso animar a festa? Por favor. Maravilha. O Brasil está vivendo, nesse momento, mais uma vez, nós somos especialistas nisso, um debate absolutamente sem sentido no tema da segurança pública. Né? Há uma certa disputa de protagonismo nesse tema agora, muito a partir da operação realizada no Rio de Janeiro, enfim, que resultou naquelas mortes no Complexo do Alemão e da Penha, há cerca de, 3, 4 semanas atrás, e começou um embate, querido Marfan, que confesso a vocês que me deixa absolutamente preocupado com o futuro do tema segurança pública no Brasil e, óbvio, com as consequências no Rio de Janeiro. Aliás, eu quero só lembrar que o Rio de Janeiro, quando se olha todos os índices de criminalidade do Brasil, das 27 capitais, São Paulo é a primeira colocada, é que tem menos índice de violência, e o Rio de Janeiro é a 20ª, ou seja, numa ordem de que a número 1 é a mais violenta. Né? Então, é óbvio que nós estamos falando de uma cidade que tem uma atenção especial, que tem um olhar especial e acaba tudo ecoando de maneira mais enfática do que no resto do Brasil. Mas nós não estamos nem de longe, somos a capital mais violenta do Brasil, repito, tem 19 capitais mais violentas na nossa frente. É importante dar esse dado sem minimizar o gravíssimo problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Mas qual o debate que a gente está tendo no Brasil agora? Você começou, Camila, falando de organizações criminosas tomando conta de setores de atividades econômicas, e então isso tem que ser combatido. E, de outro lado, você tem uma coisa que é muito característica do Rio de Janeiro, e que é uma especificidade do Rio de Janeiro exportada para outros estados do Brasil, que é o tal do domínio territorial. E aí o debate agora é o seguinte: quando você tem uma ação, na minha opinião, necessária do governo do Estado no combate à criminalidade e ao domínio territorial, que, infelizmente, ninguém aqui vai saudar mortes, mas infelizmente gerou um conjunto grande de pessoas sendo mortas, mas, de novo, pessoas trajadas, camufladas, com armas pesadas e que não estavam ali. E esse é um direito, esse é um monopólio da força que pertence ao Estado brasileiro.
O Estado brasileiro, o Estado não é igual a bandido, o Estado nunca deve buscar matar os outros. Mas se o Estado é enfrentado, só o Estado tem direito de, inclusive, acabar com a vida dos outros. E aí, nesse debate, surgiu o seguinte: olha, você tem que combater o crime a partir da cabeça do crime. O crime não está no morro dos mais pobres, está no asfalto, nos corredores nobres das cidades brasileiras, na Faria Lima, enfim, nos grandes centros brasileiros, nas áreas de mais elite brasileira. Eu sou daqueles que acredito, Camila, que o desafio da segurança pública ele está nas duas situações. É óbvio que o Brasil precisa, a partir de inteligência, de dados que saiam de Receita Federal, de investigações da Polícia Federal, realizar operações que possam desbaratar. Aqui nós tivemos recentemente aquela operação em São Paulo, que muito eficiente, aliás, fruto de uma parceria do Ministério Público de São Paulo com a Receita Federal, que desbaratou lá uma quadrilha de pessoas que, travestidos de homens e mulheres do mercado financeiro, estavam, na verdade, lavando dinheiro do crime. Essa gente tem que ser combatida, tem que ser presa, tem que ir em cana, tem que pagar pelos seus crimes. Do mesmo lado, do outro lado, você tem um conjunto de ações que são absolutamente necessárias para se impedir que áreas do nosso território o Estado perca o monopólio da força. O debate que nós vivemos no Brasil, ele é inconsequente porque durante muitos anos, e eu acho que talvez o grande mérito dessa operação feita no Complexo do Alemão e da Penha, foi de uma vez por todas a gente parar com essa conversa de que o sujeito, porque o Brasil é um país desigual, com pobreza, e todos nós temos a obrigação, principalmente essa elite que está aqui, de diminuir essa desigualdade e de diminuir essa pobreza, fazendo o país crescer, pagando os nossos impostos, gerando emprego. Tudo isso é tarefa de todos nós, o Estado entrando com serviços públicos. Mas o que não dá para aceitar é essa justificativa permanente de que, porque há um problema social, é quase que como se fosse um direito do sujeito portar um fuzil, sei lá para que cargas d'água. Aliás, como se todas as pessoas mais pobres fossem necessariamente delinquentes e marginais, o que não é a verdade. Aliás, as pesquisas de opinião apontaram que o morador da favela, e eu sempre disse isso, desculpem, mas ninguém conhece a cidade do Rio de Janeiro como eu conheço, só eu sou tetra, agora eu gastei uma onda, 4 mandatos de prefeito. Ninguém conhece a cidade do Rio de Janeiro como eu sempre soube. O povo da favela sofre muito mais do que as elites. Nós nos cercamos, aqueles que têm mais posses usam carros blindados, vão morar em condomínios cheios de segurança, a gente se protege. O pobre está lá todo dia, né, tendo que ver sua filha caminhar numa área dominada pelo crime organizado. E há muito tempo, eu venho chamando atenção para isso, isso deixou de ser uma característica ou uma especificidade do gueto, da favela. Nós temos no Rio de Janeiro, nos últimos anos, e aí eu não vou aqui tecer críticas a essa ou aquela posição, mas simplesmente constatar a realidade, nós temos bairros formais da cidade do Rio de Janeiro. Quem conhece a Zona Norte, infelizmente, não é a maioria da elite que adora debater segurança pública. Nós temos áreas formais da cidade com barricadas dominadas pelo crime organizado, com arruamento, com serviços públicos, com coleta de lixo, com todos os serviços possíveis e imagináveis. Portanto, chegou a hora do Brasil tratar a criminalidade com operações como a que nós vimos ontem, como a que nós vimos há uma semana atrás, como a que nós vimos há um ano atrás, em que, com inteligência, se identificou essa turma que se traveste de homens de negócio e mulheres de negócio que, na verdade, estão lavando dinheiro do crime, mas, em paralelo, é inaceitável que a gente não combata essa criminalidade absurda que nos cerceia o direito de ir e vir, nos tira a liberdade, nos tira a dignidade de maneira absurda. E esse olhar, já começa a ser conivente com a criminalidade, levou o Rio de Janeiro à circunstância que o Rio de Janeiro vive, e repito, algo que eu já disse aqui, começa a exportar para outros estados do Brasil. Aliás, nosso querido estado do Pará começa a ter subseções, franquias do Comando Vermelho.
estou dando exemplo do Pará, porque Vossa Excelência está aqui, mas isso vai em vários outros estados do Brasil, franquias do Comando Vermelho usando os mesmos métodos e as mesmas práticas que se utilizam no Rio de Janeiro. Ou a sociedade brasileira vai entender que esse grupo de pessoas aqui, e a absoluta maioria das pessoas que está lá fora, são melhores do que esses delinquentes, somos mais fortes do que esses delinquentes, somos mais do que esses delinquentes, e vamos enfrentar os delinquentes, ou nós vamos continuar nessa situação absurda que a gente vive no Rio e no Brasil. Prefeito, até você citou, falou algumas vezes aqui, né, que o Brasil tem que encarar e brecar o crime organizado, né? E agora eu te pergunto, como muitas dessas decisões para acabar com o crime não passam nas mãos dos municípios, você já se sentiu impotente humana e politicamente a respeito do tema? Completamente, né? Sim, isso é outra coisa que tem que ficar claro. O sistema brasileiro, né, ele dá uma atribuição. O protagonismo da segurança pública é dos governos estaduais. Então, se o ônibus municipal, o ônibus daqui na cidade do Rio de Janeiro não estiver funcionando bem, a culpa é do prefeito. Se a unidade básica de saúde não estiver funcionando bem, a culpa é do prefeito. Se o ensino fundamental não tiver direito, a culpa é do prefeito. Se tiver cheio de população de rua em Copacabana, como aliás está, a culpa é do prefeito. Todas essas mazelas, se a rua estiver esburacada, a culpa é do prefeito. Se a segurança vai mal, a culpa é do governador. No Rio e em todos os estados do Brasil. É óbvio que o governo do estado, esse jogo de empurra, é absolutamente ridículo. É óbvio que o governo federal tem um papel a cumprir, é óbvio que os municípios podem auxiliar e têm um papel a cumprir. Mas a responsabilidade de quem detém o sistema de segurança pública, o policiamento ostensivo com a polícia militar, a polícia judiciária com a polícia civil, o sistema judicial, o sistema penitenciário, são os governos estaduais. E esse debate precisa ficar muito claro, esse jogo de empurra precisa se esgotar. Há de se ter integração, há de se avançar num diálogo maior, e a gente, de novo, viu nos últimos tempos duas belas operações feitas em parceria do governo do Estado de São Paulo com o governo federal, e aí acho que todo mundo aqui sabe que não são exatamente os maiores aliados políticos, mas o que a gente teve foram resultados efetivos que geraram consequências efetivas. Então, óbvio, há uma responsabilidade, os municípios têm um papel, a decisão do Supremo Tribunal Federal no início desse ano, de certa maneira, permitindo o policiamento ostensivo às guardas municipais, o armamento, né, fará com que os municípios ganhem algum grau de protagonismo. Mas precisa se deixar claro que essa é uma responsabilidade dos governadores dos estados. Se a segurança pública... Aliás, é isso. Vamos lá, eu vou aqui animar a política. Eu gosto de animar as coisas. Eu ouvi, todo mundo aqui sabe que eu sou aliado do presidente Lula. Eu ouvi muito aquele negócio. O Lula é presidente do Brasil inteiro. Ele é presidente de Santa Catarina, é presidente do Rio de Janeiro, é presidente de São Paulo. Por que só no Rio de Janeiro a culpa é dele? Ele não tem responsabilidade sobre os bons números da segurança pública de Santa Catarina? Ele também é presidente de Santa Catarina. Ele impediu o governador, como é o nome dele? Jorginho Melo, de cumprir com as suas obrigações. A Polícia Federal não é a mesma Polícia Federal que funciona no Rio de Janeiro, né? Então, o que faz a diferença na implementação de políticas públicas adequadas de segurança são os governos estaduais. Né? Não adianta se delegar, e essas responsabilidades, gente, a gente tem que parar no Brasil com esse jogo de empurra. Eu tenho horror, pânico, quando a gente começa no debate público brasileiro, as pessoas adoram dizer, mas vamos juntar todo mundo numa sala e conversar. Estamos aqui falando com homens de negócios. É óbvio que a empresa tem que trabalhar de maneira integrada, todos unidos em prol de um objetivo para cumprir a missão da empresa, que, em geral, é ganhar dinheiro, se possível, pagando os impostos em dia e gerando muito emprego. Maravilha. Agora, a gente tem que ter claro também quais são as responsabilidades a nível governamental. Né? Portanto, trabalhemos juntos, a prefeitura vai ter sempre um papel de auxílio, o governo federal tem sempre papel de auxílio, é verdade, não é admissível a quantidade de armas que entram no território brasileiro, já que nós não fabricamos fuzis, é óbvio que há uma responsabilidade federal aí,
Mas esse mesmo fuzil que entra no Rio de Janeiro, por que ele não entra em Santa Catarina? Estou aqui dizendo porque dizem que Santa Catarina é uma maravilha na segurança, não sei. Por que ele não entra em São Paulo? Por que esse fuzil só consegue entrar no território do Rio de Janeiro? A Guarda de Fronteiras, a Polícia Federal não cumpre o mesmo papel, não é a mesma de Rio, São Paulo e Santa Catarina? Não é a mesma do Pará? Então, sabe, eu acho que a gente precisa parar um pouco com essa hipocrisia, precisa ver integração, união, todo mundo trabalhar junto, mas vamos parar com essa conversa. A gente tem claramente definida pela Constituição Federal as responsabilidades dos diferentes níveis de governo nas mais variadas funções. E a gente precisa que os governos cumpram com as suas obrigações e a sociedade precisa começar a aprender a cobrar dos diferentes níveis de governo aquelas que, de fato, são as suas responsabilidades. Não, tá ótimo. Estava achando que eu ia animar mais, não vi cara de indignado em ninguém, mas vamos lá. Obrigado, ministro Bruno Dantas. Eu, em geral, contrato um assessor para aplaudir depois de eu falar, mas ninguém aplaudiu. O Bruno é meu amigo há muito tempo. Foi gentil ali, foi ele que puxou o aplauso. O meu amigo, deputado federal... Você está bem bem de claque, hein? Do deputado federal Hugo Leão, acabou de chegar e simplesmente não se manifestou, e é do meu partido, me apoia, me ajuda, e agora ficou quieto. O Bruno Dantas puxando a palma para você está bem de claque. É isso. Vamos ver se o ministro vai ter mais palmas, então. Mas eu vou puxar do ministro. Ainda dentro do assunto segurança pública, vou trazer um dado aqui que realmente o Brasil vive um momento histórico na questão do turismo internacional. Então, até saiu uma pesquisa recente que, até outubro desse ano, a gente recebeu mais turistas internacionais do que o ano passado inteiro. Então, realmente está um boom. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma pesquisa da CNC que aponta que o Rio de Janeiro já perdeu mais de 3 bilhões de reais em receitas turísticas por causa da violência, isso só no ano de 2023. Você acredita que é necessário criar uma política nacional de turismo, incorporando a segurança pública como uma estratégia ou não? Boa noite, Camila. Prefeito, obrigado pela recepção. Cumprimentar aqui a todos os presentes, agradecer ao João Camargo, que tem feito um excelente trabalho linkando pessoas que precisam ser linkadas, mãos que precisam ser apertadas, conhecimentos que precisam ser propagados, e o Grupo Esfera está de parabéns pelo momento que está vivendo e por todas as contribuições que tem feito para o mercado. Saudar o meu colega da equipe de governo do presidente Lula, ministro Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União, meu amigo Bruno, os nossos deputados federais aqui presentes, Danilo Forte, Hugo Leal e Rubem Júnior, Ceará, Rio de Janeiro e Maranhão. Senhoras e senhores, Camila, nós em 2023 criamos o Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo, com metas, programas, ações e até mesmo atividades que devem ser realizadas pelos poderes públicos e pela iniciativa privada ao longo dos 5 anos. E a gente tem adiantado as nossas ações, inclusive essa meta de número de turistas que nós vamos alcançar esse ano estaria prevista para além de 2027. E, fazendo uma pequena correção, o número do ano passado nós já batemos no começo do mês de setembro, não foi nem no fim do mês de outubro. E no ano de 2023, a despeito desse estudo da CNC, foi o melhor ano do turismo até então. A gente teve um problema que nos retirou um estado importante do Brasil, que foi o estado do Rio Grande do Sul. Estado importante porque o nosso principal cliente do turismo internacional é o público argentino, e pelo estado do Rio Grande do Sul é por onde entram a maioria dos argentinos. E no ano passado, vocês se lembram, praticamente durante os 12 meses do ano, nós não tivemos o Rio Grande do Sul, infelizmente, sem aeroportos, sem estradas, sem hotéis, e mesmo assim, o ano de 2023 registrou o maior número de entradas de turistas estrangeiros no Brasil e o maior número de brasileiros viajando dentro do seu país. E esse ano de 2025, com o Rio Grande do Sul e com o resultado das ações que o governo federal tem feito em parceria com as prefeituras, com os estados, tem sido muito melhor do que o ano passado. O Brasil, para que todos tenham um dado emblemático, falando de turistas internacionais, nós sempre ficamos entre 5 e 6 milhões de turistas internacionais por ano. 5 e 6 milhões de turistas internacionais por ano. Esse ano, em meados de setembro, nós alcançamos 7 milhões
pela primeira vez na história. Já estamos com mais de 8, e a nossa perspectiva é encerrar o ano de 2025, o Brasil, que nunca chegou em 7 milhões de turistas estrangeiros, chegar ao fim de 2025 com 10 milhões de turistas estrangeiros. Somado a isso, o número de brasileiros que estão realizando cerca de 350 milhões de viagens por ano dentro do seu país, mostra a pujança e a força dessa atividade econômica. No ano passado também, além de muito turista, teve muito investimento. Foi o ano em que mais investimento estrangeiro veio para o Brasil na área do turismo. No ano passado, eu ouvi você falando, a nossa apresentadora falando do número de empresas que foram abertas no Rio de Janeiro no ano passado. 2023 foi o ano no Brasil em que mais empresas foram abertas com o CNAE, com o Código de Atividade do setor do turismo. E, somado a isso, o número de empregos que estão sendo gerados também de número recorde, desde janeiro de 2023 até agora outubro de 2025. Então, é oportunidade para quem quer montar um negócio ter lucro, oportunidade para quem quer investir, tem muita gente investindo. Nesse momento que a gente está fazendo esse evento aqui, no Polo Cabo Branco e João Pessoa, inclusive a Paraíba, tem cidades na Paraíba que ostentam indicadores de segurança melhor do que cidades europeias. Puxando aqui o que o prefeito estava falando um pouco em relação às ações do governo. Também oportunidade para quem quer trabalhar de carteira assinada. É óbvio que a nossa propaganda, a nossa promoção interna, internacional, precisa ajustar a isso que o nosso prefeito colocou mais cedo, que a cidade do Rio de Janeiro está longe de ser a primeira cidade em número de violência no Brasil, mas parece que quando acontece qualquer episódio de falta de segurança no Rio, o mundo inteiro se alarma e a repercussão toma proporções muito maiores do que episódios de violência que acontecem em outras cidades turísticas do mundo. Você vê episódios de violência nas principais cidades como Barcelona, na Espanha, como Paris, na França. No ano passado, o goleiro do Paris Saint-Germain, o principal time da capital francesa, teve essa casa invadida por assaltantes que, com mão armada, renderam a ele, sua família, amarraram e levaram todos os seus bens. Então, imagina se acontecesse isso aqui com o goleiro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, a repercussão mundial. Eu ia apoiar porque amanhã tem jogo do Flamengo e eu sou vascaíno. A repercussão mundial. E também, Camila, acho que, sem querer tapar o sol com a peneira, e eu vou falar também um pouco das ações que o governo federal tem feito na área da segurança pública, mas a gente precisa superar aquele, dizia Nelson Rodrigues, a síndrome de vira-lata. Você sai do Brasil hoje, em um voo para Londres, e você desembarca na imigração de Londres, passa 2 horas na fila para entrar na imigração na Inglaterra. 2 horas na fila. Quando você volta, às vezes, nesse mesmo voo para o Brasil, e precisa esperar 15 minutos na fila da imigração no nosso país, eu desafio alguém a não dizer que nunca viu alguém reclamando. Chegamos no Brasil, aqui não se funciona nada, aqui a espera vai ser longa. Mas quando chega lá em Londres, espera 2 horas na fila, não dá um pio, não fala nada, não reclama de nada. Isso eu acho que é um pouco da síndrome do vira-lata, que a gente está conseguindo superar através de muita propaganda, muita publicidade, e o brasileiro viajando mais dentro do seu país, está tendo a oportunidade de amar mais o seu país, de ver que o cotidiano de quem mora... A COP foi uma boa propaganda? A COP foi uma boa propaganda? A COP foi uma excelente propaganda para vencer também essa crise de vira-lata. Muita gente acreditava que não ia dar certo, que não ia funcionar, que não ia ter segurança, que não ia ter infraestrutura. E você viu, seu pai participou, o Grupo Esfera esteve lá e pôde presenciar o grande sucesso que foi essa COP. Mas quando eu disse sem querer tapar o sol com a peneira, que nós reconhecemos que precisamos avançar nessa área, o governo do Brasil entende, o governo do presidente Lula entende que nós precisamos trabalhar em 2 frentes. A primeira, na prevenção. E como se dá a prevenção? Ninguém nasce e entra para o crime organizado. Ninguém nasce e vai roubar um carro, assaltar um banco, explodir um carro forte. A prevenção se dá na redução da desigualdade, na eliminação da extrema pobreza, na ausência da fome. Porque quando um pai de família vê seus filhos com fome, ele não quer saber se ele vai roubar, se ele vai trabalhar, ele quer colocar comida na sua casa. E o nosso governo tem trabalhado para eliminar
a fome no país. Nós já tiramos o Brasil mais uma vez do mapa da fome. Hoje o Brasil ostenta o menor percentual de extrema pobreza da sua história. 3,5% é o percentual da extrema pobreza no Brasil, hoje é o menor índice da história. Hoje o Brasil tem o maior número de pessoas trabalhando. Nós somos mais de 100 milhões de brasileiros hoje trabalhando. Segundo o IBGE, dado de ontem, pela primeira vez nós alcançamos a marca de 5,4% de desemprego no Brasil. Isso é prevenção à criminalidade, prevenção à violência. E a segunda frente é a repressão. Repressão firme, os investimentos que o nosso governo está fazendo na Polícia Federal, no combate ao crime organizado, e assim como o prefeito falou mais cedo, nós temos que pegar o elevador e começar por cima, pelos andares superiores. E é isso que a Receita Federal, a Polícia Federal tem feito para secar a torneira, acabar com a lavagem de dinheiro e com isso enfraquecer o crime organizado em todo o país. Nosso painel está acabando, a gente tem aí 3 minutos. Eu vou fazer, então, 3 perguntas para cada um, para ser bem um bate-bola, pode ser? Prefeito, uma decisão que você tomou e que deve ser espelhada no âmbito nacional. Eu acho que a revitalização da região central do Rio de Janeiro, da zona portuária, invertendo uma lógica de expansão equivocada da cidade, ampliação da cidade, do território da cidade. Porto Maravilha. Ministro, um gargalo do Brasil que você eliminaria se pudesse assinar agora um decreto de uma linha. O fim do controle migratório entre os países do Mercosul. Prefeito, complete a frase. O turismo é para o Rio? Absolutamente fundamental, decisivo. Ministro, complete a frase. As capitais brasileiras são para o turismo? Fundamentais, e o Rio de Janeiro é o principal delas. Prefeito, em 10 anos, qual é a manchete que você gostaria de ler sobre o Rio de Janeiro? O Rio recuperou o direito de ir e vir de todos os cidadãos sem parte do território de monopólio da força do Estado tenha sido perdido. Eu perguntei em 10 anos, mas por conta da sua resposta, a gente pode diminuir para uns... Olha, dizem por aí que eu quero ser candidato a governador no ano que vem. Se for bem sucedido, eu acho que vai tudo bem. Eu não falei nada. Dizem por aí. Para encerrar, ministro, o que você acredita que só o setor privado pode fazer e só o setor público pode destravar? Só o setor privado pode continuar fazendo o que está fazendo, acreditando nessa atividade econômica, e o poder público facilitando o ambiente de negócios para que o turismo continue sendo uma grande força da nossa economia. Muito obrigada. Boa noite. Valeu.